Vamos dar início aos nossos trabalhos, fazendo a nossa prece de abertura. Senhor e Mestre Jesus, amigos espirituais, iniciamos a nossa tarefa doutrinária desta noite, solicitando a presença dos espíritos amigos, as melhores vibrações, até porque estamos recebendo amigos de outras casas e da Federação Espírita. Que a Tua paz nos envolva, Jesus, como as outras vezes, e que a mensagem da noite alcance o coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que a Tua paz nos envolva hoje, agora e sempre. Meus irmãos, boa noite. Hoje nós estamos tendo a visita da Caravana da Fraternidade da Federação Espírita do Estado da Bahia. Além da presença da Federação, outros centros espíritas estão aqui na caravana, que é uma tarefa que eles fazem todos os anos. Nosso amigo aqui vai explicar para vocês. Em seguida vai ter a palestra com o tema O que é o Espiritismo. Boa noite, meus amigos. Meu nome é Antônio Carlos Melo. Estou coordenador do Conselho Distrital, que atinge os 34 centros aqui da região, Patamares, Boca do Rio, Mussurunga e Itapuã. Junto com minha querida Lúcia aqui, a gente coordena esses 35 centros. Então, a Caravana da Fraternidade, nós estamos aqui e antes... através do meu amigo Luciano, eu peço licença para cumprimentar todos os diretores, trabalhadores da casa, as senhoras e os senhores. Então, a Caravana da Fraternidade, nós estamos na 20ª caravana. Foi uma ideia brilhante da então presidente Edinólia Peixinho, em 1999. Hoje ela é diretora de integração, esposa do presidente André Peixinho. Então ela quis reviver um evento que ocorreu nos anos 50, quando os grandes espíritas do sul-sudeste tiveram uma reunião após um seminário e formaram um pacto áureo que foi assinado em 1º de janeiro de 1950. E que significa isso? É que os centros espíritas no Brasil eram soltos, não tinha uma federação. Somente alguns tinham União Espírita, ou 2 ou 3 que tinham federação. Então a ideia era tornar uniforme esse movimento para que se tornasse mais forte. E um desejo desde a época do 2º mandato como presidente de Bezerra de Menezes, de 1895 a 1900. Então era o sonho dessa união, dessa participação, dos centros se visitarem, trocar informação, trocar experiência, enfim, cresceu o movimento espírita. Então, essa caravana, ela saiu através de um voo da Via Brasil, em 31 de outubro de 1950, desceu primeiro aqui, em Salvador, recebido por Pititinga, porque os representantes do Nordeste não estavam nessa reunião, então eles fizeram essa caravana, por isso chama Caravana Fraternidade. E aí veio Bahia, Sergipe, foram até Manaus. Então, uma caminhada muito difícil, naquela época, 50, mas abrindo centros onde não tinha centro, reabrindo centros onde já havia sido fechado, sentava com os representantes de cada estado, aparando as arestas, né, dentro de um movimento com um objetivo maior, que é o crescimento e a união dos espíritos, enfim. Então nós estamos nessa caminhada simbólica desde 14 de fevereiro, onde começamos no Caminho da Paz, o centro de Estela Maris, nossa querida amiga Líria, e que vamos encerrar no dia 21 de abril, no centro de convenção do Hotel Fiesta, onde todos os centros espíritas de Salvador estarão lá.
né? Então, assim, a Bahia toda ela está em evolução. Vocês não têm noção do interior das caravanas se visitando. Aqui em Salvador, porque eu falei Conselho Distrital 913, é porque cada um tem uma área, que tem um 7, que é a área da saúde, enfim, cada região é dividida por coordenador, que é o braço da federação. E aí esse movimento está muito forte. Nós que estamos vivenciando isso, é emocionante cada vez que participa, no sentido dessas visitas, de estar nessa confraternização. E nós temos, no dia 21 do encerramento, nós estaremos lá, dia 19, 20 e 21, uma programação lindíssima que começa com o 3º Congresso da Juventude Espírita, onde a federação que tem essa preocupação de preparar os jovens, os nossos futuros dirigentes espíritas, no sentido de que se trabalhe. Então, é o Estado todo reunido, pessoas, centros espíritas de todo o Estado estarão nesse congresso, que começa dia 19 e se encerrará dia 21. Nós temos também o encontro sobre a mediunidade, que participará Alagoas, Bahia e Sergipe. Também nesse mesmo evento, tudo reunido. E no dia 21, encerramento da caravana da fraternidade, que todos os centros encerrarão suas atividades, suas palestras, suas visitas, e se reúne lá. Quem já participou sabe do quanto é emocionante. E que traremos pessoas de outro estado para participar desse encerramento, com temas de palestras bastante interessantes, e que vai nos ajudar nesse crescimento. Então esperamos todos vocês, e nossa próxima visita é Jesus no Lar, ali na Boca do Rio, perto daquele colégio Manuel, esqueci o nome agora, e que tem o endereço, e que alguém quiser participar, nós daremos, e assim sucessivamente. Vamos às últimas palestras nossas, será 13 de abril, no Obreiro da Luz, em Mussurunga. Teremos assim sequência, segunda, terça, quarta, quinta, quase diariamente estamos tendo essas visitas, acompanhando com os palestrantes, e o tema único que nós falamos é o que é o Espiritismo, que é o tema escolhido para a caravana, que é bastante interessante. Então todos estão convidados. Eu deixei aqui, distribuir com alguns, e tem ali ainda para quem queira, o programa das atividades da federação, que as pessoas às vezes não têm conhecimento. Atendimento psicológico, cursos de mediunidade, doutrinária, enfim, uma série de atividades, e que vocês poderão inteirar, e a gente sabe buscar aprendizado. Cada representação, cada estudo, cada um livro que a gente lê, somatiza com os nossos adquiridos e vai ampliando as nossas consciências, e com isso podemos prestar melhor serviço às nossas casas. Então, muito obrigado a todos, e nós vamos passar agora para nosso querido amigo aqui, o Hélito Balbo, para que faça a palestra com um tema que está sendo trabalhado nas nossas visitas. A federação escolhe um tema para ser falado em todas as casas, e é o que é o Espiritismo. Boa noite a todos. Bom, boa noite, pessoal. Melhorou agora. É um prazer estar aqui hoje. É a 3ª vez que eu venho aqui a essa casa, ao Joana de Ângeles. Estive aqui uma vez pela caravana, se não me falha a memória, em 2015. É a 5ª caravana que eu participo, e naquele ano foi a primeira caravana. Faz 5 anos que eu moro aqui. Eu sou do interior de São Paulo. E estive aqui em 2015, depois em 2016, com um amigo, o orador Pedro Camilo. Nós viemos aqui, lançamos até um livro, Ser Feliz em Família. Você consegue? E é muito bacana participar da caravana, essa iniciativa, essa movimentação toda que confraterniza espíritas de diversas casas. Porque muitas vezes nós ficamos apenas na nossa casa e não conhecemos companheiros de outras casas, e a caravana dá essa oportunidade. Então eu saio de um determinado bairro, visito tal centro, o outro centro, e os laços eles vão cada vez mais se estreitando. E um outro ponto interessante da caravana esse ano é o tema: o que é o Espiritismo?
É sempre com muita alegria, com muita felicidade, que a gente fala o que é o Espiritismo, que nós falamos um pouco da obra de Allan Kardec, essa obra monumental que esse homem nos deixou e que nós agradecemos pelo consolo que ela nos traz, pelas luzes e pelo esclarecimento desse grande homem que foi Allan Kardec. Então começou aquele movimento no século XIX, das mesas girantes, virou moda. Como hoje nós temos a moda da selfie, era uma moda as pessoas se sentarem nos salões e verificarem as mesas que se batiam, obedecendo perguntas e respostas. Mas esse homem, essa grande inteligência, Allan Kardec, viu nisso uma possibilidade de revelar o futuro para a humanidade. Allan Kardec, quando foi convidado a comparecer nessas reuniões, no início ele falou: opa, será possível realmente? E ele acabou, por meio das experiências, comprovando que existia, por meio dessas comunicações, por meio dessas reuniões, os espíritos, que nada mais são do que as almas dos homens que viveram aqui na Terra. E a partir de então, Allan Kardec deu início à construção daquilo que ele chamou de Espiritismo, embora alguns estudiosos digam que essa palavra já era pronunciada nos Estados Unidos. E Allan Kardec então começou a construção desse grande edifício. Em 18 de abril de 1857, vinha o Livro dos Espíritos. Não a edição original, que foi depois em março de 1860, mas essa primeira edição. E num estilo diferente, perguntas e respostas. Perguntas objetivas, respostas objetivas também. Numa metodologia muito interessante, porque Allan Kardec deixou bem claro: se um espírito diz alguma coisa, se ele traz alguma informação por meio de algum médium, óbvio, é só a opinião desse espírito. Ele estabeleceu o quê? O controle universal dos ensinos dos espíritos. As questões que ele formulava em O Livro dos Espíritos, ele submetia a diversos médiuns em diversos locais. Ele compilava aquelas respostas e fazia uma análise. Opa, isso aqui tem a ver, isso aqui está dentro. Os espíritos estão em concordância com esses ensinamentos. E aí ele colocava ali no corpo daquela doutrina que crescia. Tanto é que ao longo do tempo, a doutrina espírita veio sofrendo modificações. E Allan Kardec nos deixou 23 livros. Trouxe aqui, fiz uma colinha, trouxe a relação dos 23 livros de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, o que é o Espiritismo. O livro Viagem Espírita em 1862, que narra as visitas que Allan Kardec fazia no interior da França e da Bélgica, visitando os inúmeros agrupamentos espíritas que iam crescendo naquela época. E até nesse livro ele narra um fato extremamente curioso. Um pastor subiu à tribuna para criticar o espiritismo, e dizia ele que o espiritismo era coisa do demônio, que o espiritismo era algo tenebroso. Só que naquele local ninguém havia escutado falar de espiritismo. As pessoas não sabiam nem o que era espiritismo. 6 meses depois, Kardec retorna ao local e, para sua felicidade, por conta daquelas difamações com o nome da doutrina espírita, nascia ali um grupo espírita. Interessante esse exemplo que Allan Kardec traz. E voltando aqui nos livros, a Revista Espírita, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a Revista Espírita, que foi a publicação que Allan Kardec dirigiu de 1858 até 1869, até março de 1869, foi quando ele desencarnou.
Espiritismo em sua mais simples expressão, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, resumo das leis dos fenômenos espíritas e catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca. Então Allan Kardec, ele coloca até obras que criticavam o espiritismo nesse catálogo racional, que era para as pessoas entenderem como as coisas funcionavam. Ele não censurava absolutamente nada. Mas eu disse que falaria um pouco mais da Revista Espírita. Então, quando a gente quer começar a conhecer o espiritismo, não adianta só você estudar aquilo que eles chamam de obra básica, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Não, a gente precisa mergulhar também, e pouca gente faz, poucos centros fazem, inclusive, cadê a Rita? Inclusive, Rita, a gente quer até realizar lá no Caminho da Luz, um grupo de estudos sobre a Revista Espírita. Porque você não vai conseguir ter a compreensão do Espiritismo se você não mergulhar na história da Revista Espírita. E eu indico para ir fazendo a leitura cronologicamente. Janeiro de 1858, fevereiro de 1858, porque aí você vai estabelecendo um contato com aquele contexto em que o Espiritismo cresceu. Inclusive, questões que Allan Kardec não traz nesses livros que são chamados de obras básicas, ele traz, por exemplo, na Revista Espírita, que é o caso da possessão. Quando no Livro dos Espíritos diz que não há possessão nesse sentido do termo, mas quando Allan Kardec começa a estudar, porque a Revista Espírita era o laboratório desses estudos, as pessoas traziam casos e colocavam para Allan Kardec fazer análise, quando ele começa a estudar principalmente a questão dos possessos de Morzine, ele vai entender que a possessão é uma espécie, é um tipo de mediunidade. É muito interessante isso. Então eu preciso, para conhecer o Espiritismo, eu preciso, fica aí a dica, avançar nessa questão da Revista Espírita. Isso aí é fundamental. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Você pode ir no site da Federação Espírita Brasileira, ou no IPA, que é um instituto de pesquisas Allan Kardec. Você vai lá, você baixa gratuitamente, tranquilo, e faz os estudos, faz a leitura da Revista Espírita. Ficou claro até aqui, pessoal? Então, vamos seguindo adiante aqui. E Allan Kardec deixou a sua base, a questão número 1 de O Livro dos Espíritos: o que é Deus? E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então ele estruturou toda essa doutrina nessa base: Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não dá para você saber quem é Deus, mas o que é Deus? É a origem de tudo, é essa inteligência suprema. E a partir dessa questão de número 1, Allan Kardec então vai formulando as perguntas para os espíritos e eles vão respondendo. Quem são os espíritos? Qual é a natureza dos espíritos? O que os espíritos estão fazendo aqui? Como eles nos influenciam? Como é estabelecido esse contato? Como essas coisas funcionam? A partir dessa questão de número 1, nós começamos então a entender tudo isso. E ele vai mais adiante e coloca a escala espírita. A escala espírita é uma escala não no sentido absoluto, não algo que fecha a questão, mas para nós analisarmos o perfil dos espíritos que estão aqui e que dividem aqui nos palcos do mundo este espaço com os homens. É por isso que estão sempre nos influenciando. E no material que a Federação
me passou, eu até copiei porque achei muito interessante o que nós vamos encontrar na Revista Espírita. Eles dizem o seguinte: preconceito demonstra o grau primário do ser em evolução. Ora, o objetivo central do Espiritismo é o melhoramento moral dos homens. Tudo o que for fora disso é acessório. O objetivo do Espiritismo é o melhoramento moral dos homens. Logo, o preconceito é algo que nós devemos sempre combater. Sempre. Se Allan Kardec não tivesse combatido o preconceito, a doutrina espírita não teria sido construída. E aí você vai para a escala espírita. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Somos espíritos ainda na categoria de imperfeitos. E você vai crescendo ali na escala espírita. Espíritos de 10ª classe, de 9ª classe, de 8ª classe. Nenhum ainda tem condição de julgar quem quer que seja. Ou seja, o preconceito é algo que nós devemos combater. E aí você vai para espíritos de 6ª classe, de 5ª classe, de 4ª classe. E quando você chega na categoria de espíritos de 3ª classe, que estão já bem avançados, você encontra o seguinte: espíritos de sabedoria. Caracterizam-se pelas qualidades morais da natureza mais elevada. Será que nós nos encaixamos aí? Fica uma pergunta para nossa reflexão. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, então esses espíritos ainda têm que avançar. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes possibilita um julgamento sadio entre os homens e as coisas. Só um espírito que atingiu esse nível consegue então fazer uma análise mais precisa dos homens e das coisas. Mas eu volto um pouco na escala espírita e vamos ver se nós nos identificamos com algumas características aqui. Eu vou falar espíritos de 10ª classe. São inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. E aí, nós nos enquadramos aqui? Somos inclinados ao mal? O que vocês acham? Somos? Nona classe. Espíritos levianos são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Será que nós saímos respondendo a tudo, sem nos preocuparmos com a verdade, nesses tempos de fake news? Será que nós nos enquadramos aqui? Será que nós paramos para fazer uma análise do que está nos chegando? Será que quando nós falamos sobre o que é o espiritismo, nós colocamos esse conceito espírita dentro do nosso dia a dia e o praticamos, ou ele fica apenas como teoria? Espíritos de 9ª classe, levianos, são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Será que a gente se enquadra? Espíritos de 8ª classe, pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Será que a gente se enquadra nessa classe de espíritos? Temos conhecimentos bastante amplos, mas julgamos saber mais do que realmente sabemos. E aí? Quantas vezes nos fazem uma pergunta, nós não sabemos e dizemos que sabemos? E respondemos errado. Quantas vezes isso ocorre conosco? 7ª classe, espíritos neutros. Não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito maus para fazerem o mal. Será que a gente se encaixa aí? Espíritos neutros seriam aqueles indiferentes? Quantas vezes na vida nós já fomos indiferentes? Indiferente diante da dor do outro, indiferente diante da dificuldade.
Será que a gente se enquadra? É por isso que não é uma classificação absoluta. Porque nós não somos, nós estamos. E a cada momento da nossa existência, nós vamos nos enquadrando nessa classificação. Quando eu paro para fazer uma análise do meu dia, por exemplo, eu me vejo diversas vezes enquadrado nessas situações aqui. E nós estamos então transitando por esses caminhos. Olha o de sexta classe. Espíritos batedores ou perturbadores. Estes espíritos não formam propriamente falando uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Vamos agora para a segunda ordem. Eu estava falando da terceira, que são os espíritos imperfeitos. A segunda ordem, olha só, nós ainda estamos na quinta classe. Então observem, a qualidade, o nível de um espírito para poder fazer um julgamento tanto dos homens como das coisas com certa precisão. Quinta classe, predominância do espírito sobre a matéria. Aí não é mais a matéria que predomina sobre o espírito, é o espírito que predomina sobre a matéria. Mas como é o espírito predominar sobre a matéria? É quando alguém dá um bico na sua canela e você vai responder, vai pagar na mesma moeda, mas você se controla. É a reflexão predominando sobre a matéria, sobre aquilo que você tinha vontade de rebater na hora, de rebater no momento. Então, espíritos começa aí da quinta classe, é o que? É o espírito que está se sobrepondo à matéria. Então, todas as vezes que nós respiramos um pouco mais profundo, que nós trazemos essa lição espírita e colocamos em prática, é o que? É o espírito predominando sobre a matéria. É uma das tarefas a que nós viemos fazer aqui na Terra. É que o espírito predomine sobre a matéria. É que nós vençamos as paixões que muitas vezes nos acorrentam. Não que elas sejam um mal em si, mas quando elas nos dominam, aí é o que? É a matéria dominando o espírito. Então vamos adiante aqui na escala. Quarta classe, espíritos sábios. São os que distinguem principalmente pela extensão dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais e mais com as questões científicas. E aí eu chego então na terceira classe, que falei que são, e já li, os espíritos de sabedoria. Acima dessa classe, só os espíritos superiores que reencarnam na Terra para realizarem determinada missão específica, e os espíritos que já estão aí na categoria de espíritos puros. Mas por que eu fiz essa leitura da escala espírita? Para mostrar que para chegarmos ao ponto de podermos julgar quem quer que seja, e por isso que Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Nós precisamos crescer muito moralmente e muito intelectualmente. Fora isso, cala-te, fica tranquilo, não julgue o seu semelhante. Eu vim lá da cidade de Bauru, interior de São Paulo, e o meu pai tinha uma marmitaria lá na Avenida Cruzeiro do Sul. E eu pude presenciar uma vez uma situação muito interessante que me deixou claro isso. Não julgue, você não sabe o que está acontecendo, o que está por trás da história daquele indivíduo. E um sujeito, por volta das 8h30 da manhã, ele sentou no balcão e pediu uma cerveja e uma pinga. Tu me dá uma cerveja e uma pinga. E meu pai, contrariado, aquela hora, né? Aquela hora o indivíduo vai beber, e serviu para ele lá cerveja pinga, mas ficou incomodado e falou: escuta, está todo mundo trabalhando às 8h30 da manhã, você não tem vergonha não, rapaz? E aí o rapaz sorriu e respondeu o seguinte: calma, 8h30 da manhã para mim é a mesma coisa que 8h30 da noite para o senhor. Eu trabalhei a noite toda e estou saindo agora.
Ele já tinha estabelecido um julgamento daquele indivíduo sem conhecer a história dele. Quantas vezes nós fazemos isso? Coisa de espírito imperfeito. Não tem conhecimento para julgar os homens e as coisas. Quantas vezes então nós queimamos a nossa língua? E qual é, relembrando agora pessoal, qual é o objetivo principal do Espiritismo? Já que nós estamos falando sobre o que é o Espiritismo, eu tenho que saber o seu objetivo principal. Qual é o objetivo principal do Espiritismo? É o melhoramento moral dos homens. É o melhoramento moral dos homens. Allan Kardec, ao longo da sua obra, ele bate sistematicamente nesse ponto, o melhoramento moral dos homens. E para haver melhoramento moral dos homens, e para que também a doutrina espírita se fortaleça, um outro ponto que ele bate, e é o que traz a caravana, é o da união dos espíritas. Os espíritas precisam se unir. Esse ponto ele bate sistematicamente. Por que precisa se unir? Porque com união somos muito mais fortes, mas não só por isso. Os espíritos trabalham com o pensamento. Unidos, pensaremos para o mesmo rumo, com o mesmo foco. O pensamento é para os espíritos aquilo que a mão é para o homem, nos dizem os próprios espíritos. Então eu necessito fortalecer esses laços. Quantas vezes a gente não senta do lado do colega lá na casa espírita por anos e não sabe nem como ele chama? Quantas vezes isso acontece? Outro dia eu fiz uma enquete e perguntei o seguinte nas redes sociais: o que você mais gostaria de receber ao adentrar uma casa espírita, uma igreja, um templo, qualquer coisa desse tipo? E a esmagadora maioria das respostas, e eu deixei resposta aberta, a esmagadora maioria das respostas foi numa direção: acolhimento. Acolhimento. E não é possível acolhimento sem união, sem esse propósito em comum. Vou acolher as pessoas. Foi muito bom chegar aqui hoje e ser recepcionado. As pessoas conversando conosco, estendendo a mão, trocando ideias, confraternizando. E aí Allan Kardec vai, lá na Revista Espírita, de 1858, um artigo chamado Os Banquetes Magnéticos, em que dois grupos que trabalhavam com magnetismo comemoram o aniversário de Mesmer, fazem uma festa e o convidam. Detalhe, no mesmo dia e no mesmo horário. E aí ele aproveita esse artigo e faz comentários sobre a união. Ora, por que faziam no mesmo dia e no mesmo horário uma confraternização, sendo que poderiam fazer em dias diferentes e todos estarem juntos? Por que isso ocorre? Por que ainda ficamos nesse estágio de disputa, de competição constante, de não chegarmos até as pessoas, de não tentarmos entender por que agiram assim ou agiram assado? Por que não nos ligamos mais? E ele vem fazendo essas reflexões. Ora, se somos todos irmãos, se somos todos irmanados pelo mesmo ideal, por que não confraternizarmos juntos? Porque nós, espíritas, ainda discutimos, ainda brigamos, ainda temos contendas. Diante desse panorama que nós estamos vivendo, por que isso ainda ocorre? Por que não conseguimos respeitar o outro, já que estamos falando de o que é o Espiritismo? Ora, eu preciso então me aprofundar nos estudos espíritas. Por que brigamos tanto por política? Por quê?
Sendo que Allan Kardec, lá na estrutura da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que fala das reuniões espíritas, e que fala da união, ele diz o seguinte: aqui, na nossa sociedade, são proibidos 3 assuntos. 3 assuntos: política, religião e economia. Aqui não se fala sobre isso, porque o objetivo aqui qual é? É moral. O objetivo de uma casa espírita é oferecer ferramentas para que os homens se melhorem moralmente, e não entrar em contendas, em discussões, em polêmicas. Então por que isso ocorre, seja na casa espírita, seja na rede social, seja em qualquer lugar? Por que a gente não relembra Allan Kardec? 3 assuntos: política, religião e economia. E aí ele justifica: esses assuntos despertam paixão. As pessoas começam a ficar exaltadas. Logo, elas colocam barreiras umas entre as outras. Os pensamentos, então, já não estão mais em sintonia. Então, como os espíritos trabalharão? Então, é fundamental, quando nós estivermos aqui no centro, que fiquemos aqui, de corpo e alma, com o pensamento voltado aqui, para que os próprios espíritos possam trabalhar. Mas, se ainda assim houver contendas, discussões, Allan Kardec ainda dá a receita. Aí, diz ele, você pode aplicar concessões mútuas. Ou seja, não é só um indivíduo conceder. A concessão ela é mútua. Eu cedo um pouco, você cede outro pouco e nós jantamos juntos. Eu gosto de jantar às 9 da noite. A minha esposa gosta de jantar às 7. Ora, ela cede um pouco, eu cedo mais um pouco e jantamos juntos às 8 da noite. Mas para isso é preciso o quê? Humildade. Para ceder é preciso ter humildade. É preciso sair do nosso pedestal. É claro que não cederemos a todos os instantes, a todos os momentos. Mas será que fazemos esse exercício de ceder um pouco para que tenhamos união? Para que possamos estar juntos? Para que possamos realmente entender os objetivos do Espiritismo? O que vocês acham? Em que degrau nós estamos? Será que eu sou um indivíduo que já consigo ceder um bocado? Ou nem tanto? Eu sou inflexível? Como é que eu estou? As coisas têm que ser só do meu jeito? Ou eu já consigo utilizar um pouco da empatia, me colocar no lugar do outro, julgar menos? É claro que não acertaremos sempre, mas eu já consigo caminhar. Eu já consigo fazer uma análise além do meu próprio umbigo. Será que a gente está nesse ponto ou não? O que vocês acham? E dentro disso que diz Allan Kardec, já que nós estamos falando que é o Espiritismo, um outro ponto que é interessante nós abordarmos é se o Espiritismo é religião ou não. A caravana pediu para a gente abordar o contexto cultural em que o Espiritismo tinha crescido, que era um contexto materialista. Mas aí fica aquela pergunta: e o Espiritismo é religião ou não? Oi? O que diriam? Sim, não. E é algo também, né? Mas Kardec, você acabou de dizer que Kardec falou que não era para discutir religião.
Logo não é então. Já que a gente está falando o que é o Espiritismo, o que é então? O que é? É uma filosofia, é uma ciência com consequências morais, mas é também religião. É o próprio Allan Kardec que nos responde isso. Em 1868, ele faz um discurso e diz o seguinte: o pessoal não precisa brigar por isso não. Então, se você acha que o Espiritismo é uma religião convencional e você entende isso como religião, esqueça, não é. Mas no sentido filosófico do termo é. Se você entende o Espiritismo como essa aliança que te liga de novo a Deus, que estabelece essa tua ligação com Deus, aí ele é. Aí você pode chamá-lo de religião. Mas não é uma religião convencional. Então o próprio Allan Kardec, aquele que foi um dos construtores da doutrina espírita, coloca esse ponto. E fica então mais tranquilo para a gente poder fazer uma análise dessa. Mas a gente não pode esquecer, qual é o foco principal do Espiritismo? É moral. Cartas consoladoras. Ótimo, fantástico, excelente. Mas é por acréscimo de Deus. Ponto. Qual que é o foco do Espiritismo? Moral. Melhorar moralmente o homem. Fazer com que nós deixemos esse mundo aqui um pouco melhores, mais pacientes, mais fraternos, mais amigos, mais desenvolvidos intelectualmente. Esse é o grande ponto, é a isso que interessa. E a cada vez que nós visitamos este mundo, ou outros mundos semelhantes a este, compatíveis com o nosso estágio evolutivo, nós exercitaremos tudo isso, para que possamos evoluir, para que possamos crescer. Então ninguém veio aqui para pagar débito, nós viemos aqui para crescer. Foco do Espiritismo, por isso que eu estou repetindo, é moral. É moral. É moral. É a isso que o espírita deve se ater. Qualquer outra coisa é desviar do foco principal. É moral. Melhorar-se como ser humano, amolecer um pouco mais o coração, acolher o outro, estar junto dele diante das suas dores. Já vem há algum tempo realizando um trabalho sobre o suicídio, e nos questionários que eu aplico, aquelas pessoas que acalentam essa ideia de suicídio, quando elas respondem, nós notamos como ainda é preciso trabalhar essa questão do acolhimento, de acolher a dor do outro. E o que é isso senão um foco moral? A partir do momento que eu trabalho em mim esse olhar ao outro, eu estou trabalhando essa questão moral. Eu estou deixando um pouco de lado aquele egoísmo que muitas vezes caracteriza as nossas ações. A gente erra bastante, mas acertamos bastante também. Ficou claro, pessoal? Tem alguma questão que alguém gostaria de... Pode, Luciano, ou não? Pessoal, tem alguma questão que alguém gostaria de fazer? De levantar? Ah, tá, da escala espírita. Então é a quarta, não é não? Você pega o livro dos Espíritos, faz uma reflexão em casa. Espíritos de sabedoria caracterizam-se pelas qualidades morais da natureza mais elevada. Imagine
eu acho que foi a quarta. Espíritos sábios são os que se distinguem principalmente pela extensão dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais que com as científicas, para as quais têm mais aptidão. São espíritos mais ligados à área da ciência, mas isso não quer dizer que eles não tenham uma moral elevada, porque eles já estão na categoria de bons espíritos. E o bom espírito, qual é a característica principal dele? É o espírito que acaba vencendo a matéria. Então ele reflete um pouco mais, ele pondera um pouquinho mais, ele não cede tão fácil às tentações, ele já consegue vencer a matéria. Essa é a característica de um mundo regenerado, do mundo onde o bem vai prevalecer, do mundo onde eu não vou pensar apenas em mim, eu vou pensar em mim também, mas pensarei no outro. Essa é uma característica. Claro, sem dúvida. Então é interessante, depois peguem a escala espírita, leiam, reflitam, estudem. Mais alguma coisa, pessoal? Ingerência sobre os centros espíritas? Eu creio que a Federação Espírita não tem nenhum tipo de ingerência sobre os centros espíritas. O que a Federação Espírita faz é sugerir alguns caminhos. Agora, ponto. A parte disso, a própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi dirigida por Allan Kardec, eles diziam justamente isso nas suas diretrizes, Isso daqui é um modelo, mas nós não temos nenhum tipo de ingerência sobre outras sociedades que se constituírem. Acredito eu que a FEEB também segue esse modelo. É por aí, Antônio Carlos? É isso aí. Então acredito que sim, isso daí. Ela deve dar algumas diretrizes e as casas seguem ou não seguem, aí fica aí a critério das casas. Beleza, pessoal? Bom, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. É sempre uma alegria enorme falar sobre Allan Kardec, falar um pouco, sobre a sua obra, sobre as suas reflexões, os seus pensamentos. E eu gostaria de deixar para vocês aqui um trabalho que eu tenho na literatura espírita, tanto na literatura infantil para criança quanto para adultos. Então eu tenho um livro infantil aqui, O Lápis e a Borracha. Esse livro aqui, o tinteiro colorido, que ele vem com giz para criança pintar. Esse livro aqui, Pérolas Devolvidas, que fala sobre a perda a partida de entes queridos. E esse livro, eu estou lançando ele agora, Inspirações a Caminho, é um livro de bolso, é um livro de mensagens. Depois, se vocês quiserem, podem me procurar. Agradeço a atenção de vocês, o carinho, obrigado por abrir as portas. Antônio Carlos, Rita, obrigado por ter me acompanhado. Enfim, a gratidão a todos vocês pela paciência, pelas boas vibrações que foram emitidas. E lembrando sempre, o foco do Espiritismo é moral. Que Jesus nos abençoe. Como sempre, ao término da palestra e antes do encerramento geral, a caravana ela se confraterniza através de um hino que nós cantamos em todos os centros, e eu acredito que a maioria de vocês devem saber. Eu gostaria que todos ficassem em pé e dessem as mãos para que nós pudéssemos cantar Lúcia, canta aí, Lúcia. Você viu? Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem.
A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, é o bem do Evangelho. Vibrai, contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibrai, contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Então vamos ao sorteio do livro aqui. Antônio Carlos, escolha o número aí, por favor. Lá no nosso centro, a gente também faz esse tipo de sorteio que ajuda a casa, né? E aí é assim, como tem no popular, uns gatos pingados assinados aí, quantos poucos. Aí você sabe a ideia que eu transmito aqui para vocês, nós fizemos uma promoção, que quem assinasse nesse sorteio se livrava de 5 obsessores, e agora é 4 sem folha. Número 19, Milena Acioli. Entrega ela aí, por favor, entrega ela aí. Bom, então vamos à nossa prece de encerramento dos trabalhos. Eu quero agradecer à Federação Espírita, ao palestrante, esse movimento fraterno da Federação. Nossa casa está sempre aberta, né? Outros encontros poderemos ter naturalmente. Fique à vontade, certo? Seja muito bem-vindo sempre nessa casa. Distribuírem no salão. Doando as suas melhores energias. E podendo estar aqui e agora em pensamento, na totalidade, na vontade de estar aqui, estar neste trabalho, sabendo da importância desta troca, dessa interação entre os trabalhadores desencarnados e os encarnados.
possamos, neste momento, agradecer pela oportunidade de ter ouvido sobre que a doutrina espírita, de como ela vem nos trazer a busca, o melhoramento e, acima de tudo, de sabermos que depende de nós, do que queremos para as nossas vidas. Qualquer religião, doutrina que sigamos, que possamos seguir de coração. Mais uma vez agradecemos ao Mestre Jesus. Agradecemos por estarmos aqui, reconhecendo e sabendo que a cada dia a gente busca o melhor. E estamos no nosso melhor momento. Isto que é ser grato. Obrigada, Mestre Jesus, e esteja sempre conosco.